Há uma característica única e singular na forma e na maneira de Deus agir nas nossas vidas. É que normalmente nós não enxergamos o que Deus está fazendo. A pergunta é, por quê? Porque Deus escolheu agir de uma forma invisível aos nossos olhos. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 5, nós encontramos a seguinte declaração das Escrituras: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. A NVI, em vez de traduzir não sabes, preferiu não conheces. Na verdade, a palavra que aparece no original hebraico, a palavra yada, ela fala de conhecimento e uma das possíveis traduções é perceber e ver. Fala de um conhecimento que envolve percepção visual. Aliás, os exemplos que nos são dados são exatamente esses. Dois exemplos são citados como uma forma de ilustrar a maneira de Deus agir. O primeiro deles é a declaração, assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Nós sabemos que o vento tem o seu próprio caminho. No entanto, ele é algo invisível aos nossos olhos. Nós podemos sentir a brisa soprando no rosto, podemos observar a folha de uma árvore balançando, enquanto estamos naquele momento sentindo a brisa, olhando a folha da árvore balançando, nós podemos até dizer, nesse momento eu sei o caminho do vento, eu sei que ele está soprando nessa direção. Mas a gente não sabe dizer, como diz o ditado, onde é que o vento faz a curva, porque as correntes de ar se alternam o tempo todo. Então, algo a respeito do caminho do vento que pode ser observado é o seguinte: ele é invisível aos nossos olhos, é algo certo, é algo real. Em alguns momentos nós podemos ter uma noção, uma percepção breve do que está acontecendo, mas nós não podemos controlar, principalmente pela percepção da vista dos olhos, o caminho do vento. Logo depois vem um outro exemplo, assim como não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Se isso envolvesse apenas a questão de conhecimento, provavelmente a gente poderia dizer que essa declaração bíblica não estaria mais atualizada, porque hoje em dia nós temos todo o conhecimento da biologia, da calcificação, da formação dos ossos e de toda a criança no ventre da sua mãe. Nós podemos, de vez em quando, ter algum elemento visual em relação à formação, como, por exemplo, quando se faz um ultrassom. Quando Kelly, minha esposa, estava grávida de cada um dos nossos 2 filhos, nós fizemos algumas ecografias e tivemos algumas percepções visuais do desenvolvimento daquela criança. Mas a maior parte do tempo aquilo acontece fora da vista dos nossos olhos. Pode deixar algum nível de evidência, como o tamanho da barriga da mamãe, que mês após mês da gestação vai crescendo, mas o processo todo, na grande maioria do tempo, acontece fora da vista dos nossos olhos. E é depois de usar esses 2 exemplos que Salomão, o escritor de Eclesiastes, pelo Espírito Santo, está dizendo: assim como não sabes ou como não vês o caminho do vento, assim como não vês a formação da criança no ventre da sua mãe, assim também não sabes ou assim também não vês as obras de Deus, que faz todas as coisas. Quando ele fala das obras de Deus, ele fala de um Deus que faz todas as coisas. Fala de um Deus que não age apenas em uma ou outra coisa. Fala de um Deus que agiu não só no início da criação e depois virou as costas para tudo. Não, de forma alguma. Há um Deus que continua agindo hoje. No entanto, esse agir de Deus, ele não é necessariamente constatado pela percepção dos nossos olhos. O que me leva a denominar esse agir tão especial da parte de Deus como o seu agir invisível. A pergunta é, por que Deus escolheria agir de uma forma invisível aos nossos olhos? Acredito que o primeiro elemento que merece a nossa atenção é que nós somos chamados para uma relação de fé. Aliás, a palavra de Deus diz lá no livro de Abacuque, isso é repetido em Romanos, Gálatas e Hebreus, no Novo Testamento, que o justo viverá da sua fé. Toda a nossa relação com Deus é baseada em fé. E a definição de fé em Hebreus 11:1 é que fé é a convicção de coisas que não se veem. Então, um excelente motivo para que Deus haja de uma forma que os nossos olhos não percebam é porque Ele espera que a gente ande na fé, que é justamente a convicção do que não se vê. Mas entendo que também há um outro motivo que envolve também a nossa fé, mas que precisa ser destacado quando falamos desse agir que é invisível aos nossos olhos. Ele diz respeito
a forma de Deus pensar e planejar que eu e você não conseguimos entender. Muitas vezes Deus está construindo algo em nosso favor. Não necessariamente precisa ser algo a longo prazo, mas a nossa mente não consegue acompanhar a mente de Deus. E muitas vezes nos parece que Deus não está agindo quando Ele na verdade está. Vamos dar alguns exemplos bíblicos. José recebe de Deus uma promessa, que ele seria exaltado a uma posição de governo, que a sua própria família se curvaria diante da sua posição de autoridade, mas durante muito tempo aquilo pareceu, na verdade, estar tão distante de se concretizar, que a gente poderia dizer, será que era isso mesmo que Deus tinha para José? Será que era isso mesmo que Deus estava falando ou prometendo? Porque, na verdade, a gente poderia dizer que, a princípio, a impressão é de que o tiro saiu pela culatra. José é vendido pelos seus irmãos como escravo. Vai para o Egito numa condição terrível. É afastado, arrancado do seio da sua família, do relacionamento com os seus, e daqui a pouco está numa terra estranha, na condição de um escravo. Ele permanece fiel ao Senhor, Deus o abençoou, fez prosperar dentro da casa de Potifar, mas daqui a pouco ele é injustiçado e acaba sendo lançado na cadeia porque quis ser fiel não só a Deus, mas ao seu próprio senhor Potifar. Mas foi lá na cadeia que José acaba tendo o que nós poderíamos chamar do trampolim para o plano e o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. É na cadeia que ele interpreta o sonho de um copeiro que 2 anos depois de ter saído, fala de José diante do faraó e a partir disso todo o plano e o propósito de Deus se desdobram. A pergunta é, será que José conseguia ver o agir de Deus quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo? Não, com os olhos naturais de forma alguma. Será que ele conseguia ver o agir de Deus quando injustamente foi preso? Eu tenho certeza que não era algo que ele conseguia ver, tanto que quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele está pedindo ajuda para sair dali. Se entendesse que Deus tinha um plano e um propósito para ele naquele lugar, ele não estaria pedindo ajuda para sair. Mas em Gênesis 40 nós vemos ele pedindo ajuda, lembra-te de mim, quando estiveres diante do faraó, interceda por mim, eu cheguei aqui injustamente. Então nós temos um José que não está enxergando, que não está entendendo e precisa confiar em Deus. A palavra do Senhor nos declara que é um Deus cuidando de cada um de nós, mas essa mesma palavra garante que esse agir não será necessariamente visível aos nossos olhos. Há algo mais que nós poderíamos incluir dentro dessa questão do agir invisível de Deus, não é apenas a capacidade de acreditar num Deus que trabalha mesmo quando a gente não consegue enxergar, mas é também um Deus que tem motivos para fazer isso, que envolve não só a minha e a sua atitude de fé e confiança nele, mas algo que nós podemos destacar na Bíblia. É que muitas vezes o diabo, por também não entender a forma de Deus agir, assim como nós os homens não entendemos, porque o agir de Deus está acima da nossa compreensão. No livro de Isaías nós lemos que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. No entanto, em Mateus 16, o Senhor Jesus, quando repreende uma ação maligna por trás de Pedro, diz, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas, e a palavra cogita significa não pensas nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens. O que Jesus está nos revelando é que Satanás, que é um anjo caído, embora caído, ainda tem as qualidades e habilidades de um anjo que são superiores às dos homens. Aliás, a Bíblia diz que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Nós precisamos entender que ele tem uma maneira de pensar parecida com a do homem. Logo, se os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, também são mais altos que os de Satanás. E nas Escrituras nós vamos encontrar tentativas de Satanás, seja contra pessoas ou contra o plano e o propósito de Deus, que não deram certo para ele. Pelo contrário, ainda favoreceram o plano e o propósito de Deus e aquilo que Deus tinha em mente. Ao longo das Escrituras vamos perceber permissões divinas para ações satânicas. Jesus, por exemplo, diz em Lucas 22 para Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Basicamente ele está dizendo, o diabo quer passar uma peneira em vocês e ver o que é que sobra. Imagino Pedro perplexo, talvez querendo dizer, Jesus, o Senhor não ia permitir uma coisa dessa. Quando o Senhor Jesus diz, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que Jesus está dizendo é que mesmo quando uma permissão é dada ao inimigo, e basicamente o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, Pedro, permissão concedida, a peneira vai comer solta para o lado de vocês. Isso não significa que eu abandonei vocês. Pedro, eu estou intercedendo por você. Eu não virei as costas, eu não te deixei sozinho. E tem mais, Pedro.
Eu não apenas não te abandonei, estou orando por você, mas no final você sairá um Pedro muito melhor, quando você se converter. Porque isso que o inimigo vai tentar contra você, na verdade vai te aperfeiçoar. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. As circunstâncias que Deus permite que eu e você passemos para o nosso próprio crescimento. Os amigos de Daniel, quando foram lançados na fornalha, a palavra de Deus diz que o fogo não queimou sequer um fio de cabelo, não havia cheiro de fumaça. Mas havia aquelas cordas que os amarravam e elas foram queimadas. A ponto do rei Nabucodonosor perguntar: nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? E responderem: é verdade. Mas ele diz: eu vejo 4 homens soltos, porque a única coisa que o fogo pôde queimar eram as amarras que os prendiam. Há momentos onde Deus vai permitir algumas ações malignas, não para que a gente seja destruído. Pelo contrário, seremos guardados como esses amigos de Daniel foram. Seremos guardados como Pedro seria com a intercessão do Senhor Jesus. Mas no final, sairemos muito melhores do que como entramos naquela situação ou circunstância. Deus tem formas de agir que nossos olhos não reconhecem, que nossa mente não entende, mas algo que é certo, eu e você podemos sempre confiar num Deus que é fiel, mesmo quando nós não somos, num Deus que ainda governa soberano sobre todas as coisas, e num Deus que, assim como o caminho do vento, que embora não seja visível aos nossos olhos é real, assim como o desenvolvimento da criança no ventre da sua mãe, que embora aconteça fora da vista dos olhos é real e inquestionável, assim também o agir de Deus nas nossas vidas. Eu e você podemos crer, podemos confiar e mais, podemos descansar no cuidado desse Deus bondoso e extraordinário. Que a sua fé se fortaleça e que você viva em plena confiança, mesmo que você não veja o que Deus está fazendo.